Ô Rafa, tudo bom? Prazer falar contigo. Ô Rafa, continuando no assunto de juros, né, especificamente, a gente tem sinais que a economia continua forte, né, aquecida, ou melhor dizendo, que o governo quer continuar mantendo a economia muito aquecida, e por outro lado a gente tem alguns sinais de desaquecimento. Mas falando sobre juros, olhando para as projeções de bancos, corretoras, até perguntando a opinião de vocês, na minha opinião, existe hoje uma grande divergência. Tem alguns economistas falando que só tem mais um aumento agora, numa menor magnitude, vamos até 14,75 e parou, começamos a discutir um ciclo de afrouxamento. E tem algumas opiniões que a gente consegue reduzir um pouco, mas ainda a gente vai até 15, 50%, talvez um cenário um pouco mais pessimista. Como é que está a opinião de vocês, né, de uma forma geral? Ou seja, a gente vai ter mais indicadores de desaquecimento que vão trazer talvez essa curva de juros, né, limitando aí até os 15%, ou ainda, né, o Banco Central precisa ir até os 15,50%, como alguns mais pessimistas dizem, para de fato a gente trazer essa expectativa de inflação, que ainda, embora, né, a gente teve algumas leituras um pouco mais otimistas nessa semana, mas ainda muito altas, né, quando a gente fala para a projeção de inflação para o acumulado de 12 meses. Quando a gente chega nesse final de ciclo, é muito comum essa divergência, né? Então, ela não Uhum. é específica desse ciclo ou da atual composição do Copom. Então, a gente sempre tem um pouco de divergência no final de ciclo, se o Copom deve parar logo, ou se ele deve suavizar o processo até a parada, e aí a gente fica observando como é que foram os outros ciclos, então fica mais uma análise até mais subjetiva do que uma análise objetiva com relação aos fundamentos. A nossa visão é que ele vai dar 50 pontos na próxima reunião e para. O que a gente olha? A atividade já está dando sinais de desaceleração, a gente não está vendo, pelo menos por enquanto, uma expansão fiscal na mesma magnitude que a gente teve em 23, 24, apesar do governo ter lançado uma nova linha de crédito, da gente ter tido aí uma liberação extra de FGTS, teve um aumento de salário mínimo. Quando a gente coloca tudo isso no quadro, a gente ainda vê uma expansão fiscal bem menor do que a gente teve nos anos anteriores. Então, o impulso fiscal é menor, o juro está muito mais restritivo, a gente teve um aperto monetário significativo, feito em 3 altas de 1 ponto percentual, que não fizeram efeito. Então, o Banco Central pode parar em maio, dar uma alta e parar e esperar a defasagem da política monetária atuar. A gente tende a ter um segundo semestre bem mais brando. E um outro ponto é que o custo de você subir mais 50, mais 75, não faz muita diferença. Quando a gente olha o impacto disso, né, nas projeções, ele é muito pequeno. Então, você vai dar mais uma alta ou mais 2 altas, para acelerar muito pouco essa convergência da inflação. Então, tem um custo aí elevado de você continuar subindo os juros com um benefício muito baixo. Inclusive, a nossa interpretação da entrevista ontem é que isso está sendo considerado. Então, o Banco Central olha, né, os canais, quando ele fala dos canais de crédito obstruídos, então, existe um custo muito alto de se subir a Selic hoje para um ganho, quando a gente olha as projeções baixo de convergência da inflação. O melhor caminho agora é ter um pouco mais de paciência, mas fato Marco, a gente fica claro, a gente vai ter juros elevados e salgados aí por um bom tempo. O espaço para corte, ele pode até existir no final do ano, começo de 2026, mas ele vai ser bem limitado, enquanto a gente não tiver uma clareza maior sobre o novo ciclo político, e aí vai depender tanto da reeleição ou um novo governo, como que ele vai atuar no novo arcabouço fiscal que a gente vai precisar depois de 2026.